Olá, gente, boa tarde, meus queridos e queridas do Espaço Arochama Infinita. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nessa tarde de segunda-feira. E mais feliz ainda porque normalmente eu faço minhas tiragens, converso com vocês na minha sala de acolhimento, de atendimento, na minha casa. E antes eu fazia muito, eu moro no litoral, e eu vinha muito na praia, gravava muito vídeos na praia. Mas há 2 meses já que eu não vinha pra praia. Com o calorzão que fez aqui tudo antes dessa chuva do final de semana, que glória seja, foi uma maravilha. Essa queda de temperatura, essa chuva que veio, foi abençoada mesmo. E onde houve estragos, que haja muita luz na vida das pessoas e ajuda, luz humanitária, ajuda das pessoas que são responsáveis em dar esse apoio a essas pessoas, né? E que cada um de nós possa fazer a sua parte. Enfim, então esse tempo que eu não vinha, e hoje agradeço a Deus, fiz minhas orações, meus agradecimentos hoje de manhã e fiquei ainda em dúvida, mas aqui estou. Então hoje gravando aqui na praia, recebendo essa energia vital da natureza. Tá um dia lindo e eu consegui um lugar gostoso aqui, debaixo de uma árvore, de uma castanheira, onde eu vou gravar a nossa reflexão da semana, reflexão de vida espiritual, o que for que uma dessas cartas maravilhosas do oráculo vier falar com a gente. Então sejam todos muito bem-vindos, meus amores, para mais essa jornada do tarô. E deixe seu like, seus comentários, por favor, peço muito. Compartilhem a mensagem com quem achar que devem e se inscrevam no canal para receber os nossos conteúdos aqui do Espaço Arochama Infinita. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa rápida. Outro dia eu postei na minha página no Instagram, Espaço Arochama Infinita também, assim como aqui, né, no YouTube, uma frase, um vídeo com uma frase que dizia: não importa onde você mora, mas sim o que mora dentro de você. Profundo, né? Bem grande, bem profundo. E hoje eu estava fazendo uma oração de manhã em casa, aliás, que eu comecei a fazer todo dia, uma oração em hebraico, e que eu recebi em um curso que eu estou fazendo, e lá dizia o seguinte, que o nosso caos interior, eu estou sempre falando disso, né, do eu interior, do consciente e inconsciente, dos nossos monstrinhos, temos que encarar nossos monstrinhos, nosso lado sombra, e trazer tudo em equilíbrio para que as coisas fluam, para que seja melhor. Mesmo assim é difícil, hein? Não é fácil. Mas, dizia lá, o nosso caos interior muitas vezes ocorre porque nós não conseguimos observar e ver a sombra, ou as sombras. E aí me remeteu a frase que eu postei algum tempo atrás no Instagram: não importa onde você mora, mas sim o que mora no seu interior, dentro de você. E não importa a gente fugir, quando há um caos interior aqui dentro, não importa a gente fugir para outra cidade, para outro país, para outra casa, para outra família. Se você não resolver o teu caos interior, ou se você não olhar as sombras que existem, e isso, gente, aqui não existe isso de achar que um é melhor que o outro. Todos nós temos sombras. Todos. Tá? E nós temos que olhá-las, encará-las. Eu falei outro dia, no último vídeo, se eu não me engano, que é muito triste quando a pessoa envelhece se negando a olhar, a se conhecer profundamente, é o autoconhecimento. Então, o caos interior, ele se aloja por isso, porque as sombras continuam ali adormecidas, os seus monstrinhos continuam ali adormecidos. E aí, o caos, ele prevalece. E esse caos interior acaba saindo,
sendo jogado para fora, para o externo, para o lado exterior. E aí me lembra a Roda da Fortuna, que foi a carta que veio. Eu fiquei muito feliz com a Roda da Fortuna, gratidão por todos que passaram por lá e receberam aquela mensagem, mas é uma mensagem de autoconhecimento que a Roda da Fortuna trouxe. E desculpe, tá um vento danado aqui. Inclusive precisei recomeçar meu vídeo porque o vento derrubou meu celular. Agora não vai derrubar mais não. Eu dei um jeitinho. Então, e aí é aquele o que eu falei lá na Roda da Fortuna semana passada, na reflexão. O caos interior, nós temos nosso eu interior e o eu externo. E quando você só vive o externo e deixa as sombras dos monstrinhos, o teu inconsciente trancado, aquilo que você não quer ver, encarar, porque tem gente que não tem coragem suficiente para isso, ou não tem conhecimento mesmo, né? Realmente não tem conhecimento. E precisa ter coragem mesmo para encarar. E só assim vem a mudança, e mesmo assim é longo esse processo da mudança. Todo mundo fala, todo mundo conhece, a passos pequenos, é difícil, é doloroso. Mas a gente não pode desistir porque um dia a gente chega lá. Mas me veio isso, tá? Então o caos interior de cada um. E não adianta fugir para lugar nenhum carregando o seu caos interior, porque não vai adiantar nada. O caos vai continuar, né? Então a gente tem que tirar ele de dentro e olhar as sombras, tá? E essa oração em hebraico é muito poderosa, muito forte, e falou isso e me emocionou muito na hora, né? Porque eu estou sempre falando sobre isso, e assim como outras pessoas também, e faz parte do despertar da consciência, né? E aí às vezes eu vejo pessoas fechando a consciência, né? E voltando-se para o velho eu, né? E a gente percebe que a evolução necessária, eu estou falando de evolução pessoal, né? Talvez não ocorra da forma como deveria, né? E para quem continua, às vezes é demorada, às vezes é dolorosa. Dolorosa é sempre, porque trata-se de uma mudança interior. Então, não é fácil. Por isso que precisa de coragem. Tá bom, meus amores? Bom, vamos lá para a nossa carta do dia, da semana. Optcha, meus ciganos, gratidão, meus mentores espirituais, gratidão a Deus por essa oportunidade, esse lugar maravilhoso. Espero que vocês estejam vendo um pouquinho lá atrás de mim, da paisagem que está lá atrás, e que eu compartilho com vocês de uma maneira. Vou pedir licença para tomar uma água. E vamos lá, que venha muita luz, é o que eu peço, e autoconhecimento, sempre. Optcha, gratidão. Optcha, gratidão, meus queridos, gratidão. Vou fazer um corte, gente, para ver qual carta vem. Optcha. Vamos lá? Nossa, 6 de paus. Optcha, gratidão, meu Senhor, gratidão, meus ciganos. Eu falei isso, gente, eu fiquei assim, falei, nossa, né? Porque essa carta saiu aí recentemente, eu não sei se foi na última tiragem, a abertura de cartas que eu fiz aqui pro canal, pros leoninos, eu não me recordo agora, não foi pros leoninos, eu não me recordo, mas saiu recentemente, em uma posição muito interessante, e hoje ela estava
ela apareceu para mim já aqui no deck. A hora que eu mexi no deck, eu não sei se ela era a primeira da fila aqui, mas eu vi ela hoje já. E aí veio o 6 de paus. Eu queria mostrar de novo para vocês. Esse é um deck muito mágico. E aí, meus amores, o que o 6 de paus tem falar pra gente? Vem falar que quantas vezes depois, porque antes vem o 5 de paus, que é o caos. Então eu estou fazendo uma ligação a outra. E quantas vezes, depois de tanto caos interior, e que às vezes esse caos interior envolve outras pessoas, do passado, do presente, nós mesmos, obviamente, e nós desacreditamos, nós achamos que esse caos não vai passar nunca. Mesmo para nós, aqueles que corremos atrás de uma mudança, de um processo de autoconhecimento, despertar da consciência, para essa nova consciência que se faz necessária no mundo atualmente. E quanta cegueira a gente vê, né? Eu fico assustado. Hoje mesmo eu fiquei assustado quando eu vi uma postagem de alguém aqui na rede social. Liga a televisão, você fica assustado, enfim. Mas, com tudo no mundo, de forma geral, eu estou falando. E aí, tudo isso é caos. O mundo está em caos, o planeta Terra está em caos. Os seres humanos. Então, quantas vezes depois do nosso caos interior, que é tão difícil, nós podemos saborear, e o 6 de paus vem falar isso. É como se o 6 de paus falasse agora, com o seu arquétipo. Depois do caos que o 5 trouxe, eu trago a vitória. Eu coloco as coisas no lugar. Então, o quanto se é necessário, meus amores, e isso é para todo mundo que está passando pelo caos, por algum tipo de caos interior, ou desde que nasceu, ou a vida toda, ou de algum tempo para cá, não importa, mas que está vivenciando o seu caos interior. Então, o quanto é importante, meus queridos, acreditar que isso pode passar. E cada um tem uma forma de procurar a luz, a consciência, despertar. Então, dentro da sua religiosidade, cada um na sua, dentro da sua forma de oração, sua busca. O importante é isso. E aí, sair do seu caos interior, sair daquilo que te aprisiona, daquilo é aquilo. Reconhecer as sombras, seja as sombras do outro, dos outros e as suas próprias, porque depois vem a bonança, vem a vitória, e é isso que o 6 de paus fala nessa tarde para nós, da necessidade de nunca deixarmos de acreditar e de lutarmos, porque esse 6 de paus, ele vem falar numa vitória interior, numa vitória pessoal, uma vitória sobre o caos interior e uma vitória sobre as labutas, as guerras, as batalhas da vida de cada um. Então, mais uma vez, como previsão, ele diz aqui que todo mundo que está travando alguma batalha, alguma guerra pessoal, seja interior ou externa, a qualquer assunto, não deixe de acreditar e de procurar a luz, de falar com o Criador, de falar da forma que você acredita, onde você acredita, mas de forma sincera e inteira, de forma que você trabalhe esse caos que está dentro de você, essa dor que você sabe que o caos torna, esse furacão que o caos traz, interno, e muitas vezes transborda para o externo. Por isso a necessidade que a Roda da Fortuna disse semana passada, de se colocar em equilíbrio, o eu interior e o eu externo, porque os dois têm que conviver juntos, porque nós estamos aqui vivos, graças a Deus. Enquanto estivermos aqui, nós temos que tentar deixar esses dois eus em equilíbrio, e aí assim nós vamos conseguir. A duras penas, é um processo doloroso, é um processo lento, difícil muitas vezes, mas o 6 de paus diz:
Quando você menos espera, tudo está no lugar. A vitória é tua. E mais uma vez, eu falei na tiragem que ele saiu a última vez, foi para Sagitário, eu lembrei agora. Aqueles que te apontaram o dedo, aqueles que te crucificaram, aqueles que te condenaram, aqueles que te não te entenderam. E ninguém é obrigado a entender ninguém, mas a condenar, a julgar, aqueles que te julgaram, apontaram o dedo, condenaram, julgaram e condenaram, sem conhecer o teu caos interior, a tua dor interior, o teu eu interior, são os primeiros que vão ver a tua vitória. Tem gente que vai ficar até cega de inveja, cega de ciúme, cega de emoção, cega de tanta luz, porque o Seis de Paus vem trazer isso, a mensagem que depois do caos, depois da luta, das guerras, batalhas, vem a vitória. Depois da tempestade vem a bonança. Olha lá, atrás de mim, o mar azul, o céu azul, a árvore acima de mim, presença divina, né? Presença do eu sou. E aí, e vem essa vitória com o arquétipo da águia, que é um dos arquétipos mais poderosos que existe. Então, nessa segunda-feira, gente, estou sentindo que essa reflexão, que essa mensagem é para muitos corações, é para muita gente que está assistindo. Confia que tua vitória está chegando. E é através do arquétipo da águia. É com muita inteligência, sabedoria, guiança. Você está sendo guiado. Nós temos que ser guiados nesses momentos para receber essa vitória, para receber a bonança que nos espera, que nos aguarda. Nós temos que ser guiados pela luz, de preferência pela luz divina e pelos seres de luz. E aí é isso que o Seis de Paus vem trazer. Você levantando o seu bastão, mas de maneira humilde, mas de forma poderosa, de forma forte, daquela forma poderosa de quem venceu todos os obstáculos e venceu com resiliência, com resignação, com amor, que muitas vezes ninguém soube da tua dor, da tua lágrima. E o Seis de Paus vem falar que tudo valeu a pena, que você vai um dia sentar num lugar, assim como eu estou sentado aqui hoje, amanhã eu posso estar sentado aqui de novo, e o meu caos interior, que eu também tenho o meu, ter passado. A bonança chegou. E aí eu vou estar de outra forma. Então, aquilo que eu sempre falo, já começa a agradecer. A gratidão joga para o universo antes de acontecer, porque ela vem mais rápido. E a águia vai trazer mais rápido. O arquétipo da águia. E o arquétipo da água é com sabedoria, como eu estava dizendo, com inteligência, com estratégia. E é dessa forma que você, meu querido e minha querida, que estão passando por qualquer batalha, qualquer guerra interior, caos interior e exterior, que uma coisa está ligada à outra, como eu interior e eu exterior, por isso, equilibra os dois, meu querido e minha querida, meus amores, para as coisas ficarem mais fáceis, para você, o arquétipo da águia, você pegar um pouquinho dessa força, dessa sabedoria da águia, né? Esse arquétipo lindo que a águia tem, que é o arquétipo do poder. Aí, há diversos tipos de poderes, não vou entrar nesse mérito hoje, que não é a intenção aqui, né? Mas aqui, todos nós que formos recebermos uma gota dessas bênçãos, dessa bonança que essa carta promete, da vitória, vamos nos sentir um pouco águia e nos sentir com aquele empoderados, mas de uma forma iluminada, dentro da luz, dentro do novo caminho que a carta estrela nos traz, né? Para chegarmos
no novo eu. Então, vem essa mensagem da necessidade de tudo que nós passamos, de dor, de caos, interior e exterior. Que cada momento, e aqui momento que nós erramos, porque quando nós estamos dentro do caos, a gente erra. Não todo o tempo, às vezes todo o tempo, mas às vezes, em alguns momentos, com algumas pessoas. O importante é depois você permite que as coisas sejam colocadas no lugar. Cada coisa é seu tempo. Cada um no seu caminho. Como eu postei hoje, como reflexão da semana no Instagram também. Né? Para poder chegarmos a isso, na vitória. Que é o direito de todos nós. E quando eu falo vitória, é vitória sobre o caos. É vitória sobre as batalhas da vida. Aquelas batalhas que só cada um de nós sabe quais são, que são só nossas, né? Eu tenho as minhas, cada um de vocês tem as suas. Mas a necessidade da sabedoria da águia e a sabedoria do eremita, a carta do ano, mais uma vez falando, para a gente poder aprender, não errar mais, não cometer os mesmos erros. Errar, a gente está sempre errando, né? Enquanto humanos, e nessa dimensão. E podermos celebrar, aqui o Seis de Paus traz, a celebração da vitória. E a vitória no bom sentido, a vitória sobre aquilo que nos afligia, aquilo que não nos deixava ver as sombras. Né? Mais importante, desde agora, começar a olhar as sombras, a sua própria sombra, meu amor, meu querido e minha querida. Porque aí você vai reconhecer o seu animal primitivo, a sua sombra, tudo que está no seu inconsciente que te perturba, para você aprender a lidar com todos esses opostos. Colocar tudo na balança, a balança da justiça, para ficar em equilíbrio e vir essa vitória que o Seis de Paus traz. E, para terminar, não esqueçam, é Paus, é o naipe de Paus, então é espiritualidade. Então, mais uma vez eu falo, essa vitória que vem para muitos de nós, para muitos de vocês, é através da espiritualidade. Isso saiu outro dia, que é através da espiritualidade, tá? Ela vai te entregar. E aí, é confiar e fazer o teu trabalho. Fazer a tua parte espiritual, mental, emocional. Para que as coisas fluam mais rápido, elas venham até a gente. Optar, porque elas vêm. Às vezes não no tempo que a gente quer, mas elas chegam. O que foi prometido vem, tá? Então não deixe de confiar. Seis de Paus, veio mais previsão, veio a reflexão com previsão e forte, tá, gente? E eu falo mais, para todos que estão passando e aguardando uma vitória, ela está próxima. É antes do meio do ano, até junho, por aí, tá, meus amores? É isso que eu entrego para vocês hoje, com muita gratidão, muita alegria, muita emoção. E não represe suas emoções, viu? Quando ficarem de olhos marejados, quando tiverem vontade de chorar, sozinhos, durante uma oração, durante uma música, durante um filme, não importa. Numa conversa com um amigo verdadeiro, chore. Não represem nunca suas emoções. Deixem tudo em equilíbrio para receber a sua bonança, tá? Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até bem breve. Espero que amanhã eu tenha alguma outra abertura de cartas para vocês, tá? Beijo.